falar hoje do Ecton HB1000 e entender um pouco melhor esse medicamento e todas as possibilidades comerciais que ele pode trazer para vocês, tá bom? Então é isso, vamos lá. O Ecton HB1000 é um medicamento para controle parasitário de parasitas externos e que nesse caso ele está formulado aqui para pulverizações, né? Ele também pode ser usado pela via tópica, mas ele foi pensado para se trabalhar em diluições e a partir daí pulverizações, tá ok? Vamos lá. Bom, o Ecton então é um produto que controla parasitas externos, né? E também pode ser usado como coadjuvante em tratamento de pele, porque ele tem algumas características que vão além do seu efeito inseticida. Ele também tem um efeito cicatrizante, ele tem um efeito regenerador da pele e também um efeito cosmético, porque tem uma ação importante também no pelo, né? No brilho e sedosidade do pelo. De uma forma geral, nós vamos trabalhar aqui com um conjunto de nosódios e medicamentos homeopáticos que estimula a reação do hospedeiro, né, do animal em relação aos parasitas. Ele também tem uma ação antisséptica importante, né? Ele tem uma ação importante também reduzindo um pouco a irritabilidade do animal, o prurido, a coceira, e tem um efeito que melhora a estética do pelo e da pele, tá bom? Bom, a gente sabe que os parasitas, eles têm uma fase de vida livre e uma fase de vida no hospedeiro, né? Então quando você vê um carrapato, quando você vê um cachorro cheio de carrapatos, ou quando você vê um cachorro cheio de pulgas, o parasita que está ali no hospedeiro, que é o cachorro ou o gato, ele não chega a 5% da população de parasitas que está no ambiente. Então, grande parte dessa população está na fase de vida livre, nas formas normalmente mais jovens, né? De forma que a gente vai encontrar no ambiente uma quantidade muito grande de ovos e larvas. A única exceção talvez seja o berne, porque no caso do berne, a larva é que está no animal, né? E a gente vai encontrar no ambiente são as fases adultas, que é a pupa e a mosca, né? Então, de uma forma geral, é importante quebrar esse ciclo. A gente usa o animal como uma forma de fazer isso, mas se a gente não reduzir a quantidade de fêmeas que estão fertilizadas, que vão descer do cão ou do gato e que chegam no ambiente e colocam ovos, se a gente não reduzir a possibilidade dessas fêmeas descerem, ou não reduzir a possibilidade dessas fêmeas de colocarem ovos, ou seja, também a viabilidade desses ovos, a gente não vai conseguir fazer um controle efetivo e duradouro. Então a gente fica meio que enxugando o gelo. Por quê? Porque você tem que ficar fazendo controles com produtos convencionais, que na sua grande maioria são produtos muito perigosos, né? Tanto para o ser humano, quanto para a natureza, quanto para o próprio animal. Os parasitas vão gerando resistência, então você tem que às vezes começar a trabalhar com aqueles princípios ativos em concentrações mais elevadas, o que aumenta o risco também de impacto à saúde do animal, e você acaba não conseguindo fazer um controle efetivo e duradouro, porque não adianta só ter o animal limpo naquele momento. Eu preciso que, ao voltar o animal para o ambiente, que ele não encontre no ambiente uma quantidade muito grande de ovos e larvas. Do contrário, ele torna-se reinfestar e a partir daí os parasitas voltam a incomodá-lo sobre todos os aspectos, né? Gerando mais estresse, incômodo, gerando lesões na pele, às vezes provocando outras doenças, como o caso da erliquiose, né? Então é importante pensar a coisa no conjunto e entender que se não quebrarmos o ciclo dos parasitas, a gente não consegue chegar muito longe. Então, dentro da composição do Ecton, o que eu tenho? Eu tenho um conjunto de nosódios, né, que pega aí os parasitas externos, a pulga, o carrapato, o berne, a mosca, né, e tenho também um conjunto de medicamentos que cobrem, né, por similitude, cobrem os
mesmos sintomas que vão ser gerados quando eu tenho as grandes infestações, né? Então, medicamentos que vão cobrir sintomas, principalmente da pele, dos efeitos nocivos que os parasitas vão gerando, às vezes até de algumas doenças do sangue, efeitos de repelência, coisas dessa ordem que nos ajudam a combinar um pouco esse efeito de quebra do ciclo com melhoria da resistência do animal. Então, os nosódios, eles, nesse caso do Ecton, estão focados aí na questão dos parasitas externos, né? Você tem, através dos nosódios, uma redução da ação desses parasitas, né? Consequentemente, o carrapato, a pulga, eles acabam secando, né? Mesmo às vezes não se desprendendo do animal, eles passam a não conseguir mais sugar o animal e dessa forma menos fêmeas descem para colocar ovos, o que significa para nós uma quebra de ciclo. Ou seja, se a gente for ao ambiente, a tendência é, ao longo do uso contínuo, né, do Ecton, do Actio, a gente acaba conseguindo reduzir a carga de larvas infestantes ou de ovos desses parasitas no ambiente, né? E aí tem uma questão muito importante, porque como a gente precisa quebrar esse ciclo, mas o produto é um produto pensado para pulverizações, a gente pode fazer o uso do produto no animal, né, com uma determinada periodicidade, e nesse caso eu posso até trabalhar com uma periodicidade mais curta do que eu trabalho nos medicamentos convencionais, porque eu não vou ter nenhum efeito colateral, não tem risco de intoxicação, não tem nenhum risco de levar mal para o animal ou para o meio ambiente através de concentrações aí de resíduos, né? E por outro lado, eu também posso usar isso no ambiente, o que a maioria das vezes não me permite fazer quando eu estou trabalhando com os convencionais, né? Se eu trabalho com um piretróide, se eu trabalho com um produto pulverizado à base de organofosforado ou carbamato, enfim, eu acabo não podendo utilizar o ambiente por um certo tempo, porque o animal corre o risco de se intoxicar estando ali, tendo contato com o resíduo desses carrapaticidas ou desses inseticidas. E aqui não, aqui eu posso tanto pulverizar o animal como posso pulverizar o ambiente, né? Dentro dos medicamentos que estão aí fazendo a composição do Ecton, nós temos alguns que também vão estar presentes em outros medicamentos, né? Como, por exemplo, o Actio, que são medicamentos importantes para o controle parasitário. Nós vamos ver alguns aqui. É lógico que quando a gente monta esse complexo de medicamentos, a gente não monta apenas com medicamentos que sabidamente vão inibir a ação do parasita. A gente também trabalha com medicamentos que cobrem sintomas de pele, que aceleram a cicatrização, que melhoram as defesas orgânicas, que reduzem a irritação e o estresse, de forma que a gente vai tentar fazer uma abordagem e uma melhoria em todo o animal, não só na questão física, né, na questão do contato com os parasitas, mas também na questão comportamental, para que ele não sofra demais com o incômodo e acabe tendo problemas com esse estresse constante que às vezes o parasitismo acaba gerando, né? Então vamos ver aqui alguns medicamentos. A gente começa pela ruta graveolens, né? Que é a ruda, a famosa ruda que a gente usa aí para espantar o olho gordo, para espantar a inveja, né? Então é a conhecida como erva da purificação e tem inclusive esse efeito repelente, né? Então a matéria médica fala também, por exemplo, de um animal agitado, inquieto, mudando muito de posição, pelo fato da irritação, né? Então isso é um sintoma muito interessante dos animais que às vezes estão sofrendo um parasitismo muito intenso, né? O animal às vezes não acha lugar onde ele quer, ele não acha descanso, conforto, né? Exatamente por causa dessa coceira, desse incômodo constante, né? Então a ruta nos ajuda aí tanto com o efeito de repelência, né, de moscas e parasitas externos aí, como também acalmando um pouco, reduzindo, né, a irritabilidade do animal do ponto de vista do prurido, né, e
tudo isso, toda a irritação que esse prurido acaba levando. Bom, nós temos também a calêndula officinalis, né, que estão presentes, por exemplo, também no Actio, e principalmente no Actio shampoo e creme, porque ele tem um efeito cicatrizante muito importante, um efeito estético muito bom na pele e no pelo, mas ele também aqui entra para aquelas erisipelas, feridas às vezes abertas que estão inflamadas e com presença de pus, porque é uma dos medicamentos homeopáticos que nos ajuda a prevenir as supurações, né? Então, às vezes, quando as supurações acontecem, a gente usa o sulfur ou o epasulfur para poder fazer aquele abscesso via furo. Já a calêndula trabalha no sentido de evitar essas supurações, né? Então ele funciona como um excelente agente curativo e regenerador da pele. E com uma grande vantagem, porque como o produto é natural, como o produto não gera nenhum tipo de toxidez, a gente não precisa ficar usando aqueles protetores, né, para evitar que o animal tenha contato com o produto, fique se lambendo ou coisas dessa ordem, tá? Bom, a gente tem aqui também o Cincta officinalis, que é o Confrei, né, e que tem um reconhecimento dentro da homeopatia veterinária como um grande consolidador de fraturas, né, e também um excelente medicamento para trabalhar a pigmentação da pele. Então, de uma certa forma, protege, estimula a pigmentação da melanina, que é o que vai proteger a pele dos raios ultravioletas. Também tem um efeito cicatrizante importante, então ele vai ajudar em todas as vezes quem tiver feridas abertas ou qualquer tipo de situação em que ocorre uma perda, né, da estrutura física da pele, da barreira física da pele, e dessa forma ajudando a regenerar o tecido, a restabelecer essas proteções individuais, essas proteções naturais, né? A Staphysagra, que é conhecida como erva dos piolhos, tem um tropismo muito grande pela pele, mas também pelo sistema geniturinário. Ela é muito importante nas psoríases, né? Toda vez que vier a irritação de pele com coceira, com prurido, né? E às vezes até com exudatos, né? E sempre que esses problemas de pele, às vezes, sejam agravados ou tenham origem em problemas emocionais. Então, a Staphysagra também, às vezes, abre um pouco mais o leque, porque tem a lesão da pele gerada pelo parasita, mas aí, a partir daí, você pode ter também infecções secundárias, você pode ter, às vezes, situações da vida do animal ali, onde ele está num momento em que chegou uma criança nova na casa, a atenção já está um pouco mais dividida, ele fica meio para escanteio, ou os donos estão num momento de vida que não dá mais para dar tanta atenção quanto já deram, né? E isso acaba gerando no animal uma queda de defesa, acaba gerando no animal um comportamento às vezes inadequado, e isso acaba batendo lá na pele, né? Nos processos da pele, como se a pele começasse a falar pelo animal, né? E também um medicamento muito interessante para todo tipo de cólica, né, ou espasmo que ocorra dentro da cavidade abdominal. Também em relação ao tropismo dele pela pele, a gente tem aqui uma atuação muito importante nos processos de descamação da pele. Então, a Staphysagra é também um grande protetor, principalmente quando essa descamação vem com prurido e muita coceira, ou pelo fato da descamação estar acontecendo por causa da coceira generalizada, né? Que é aquele ato que se torna um ato quase que mecânico no animal, que o prurido gera coceira, a coceira gera descamação, a perda de pelo, e assim a coisa cai numa espécie de ciclo vicioso. E também é um bom medicamento para atuar protegendo a pele contra a formação de pequenos tumores ou de crescimentos inadequados, aí, como os pólipos, né? Pólipos e algumas verrugas. Bom, aqui, como eu falei, a gente pode utilizar o Ecton na forma de banho, né? Em pulverização para banho pulverizados.
a gente pode utilizar o Ecton pulverizado no próprio ambiente. Então, ele pode ser pulverizado no canil, no jardim, ou naqueles espaços onde o animal normalmente frequenta e onde podem existir esconderijos para os parasitas, onde ele pode funcionar como ambiente para recontaminação do animal, né? Como às vezes os animais habitam em áreas ou áreas diferentes, às vezes tem cães que durante a semana estão no apartamento, né, no centro urbano, às vezes no final de semana vai ao sítio com a família. Então a gente também tem que pensar nessas possibilidades que às vezes o ambiente está ali contribuindo para manter o problema. E como o problema de uma forma geral é constante, porque de uma certa forma a gente pega o cachorro, a gente bota o cachorro na guia, né, na coleira, sai com o cachorro, aí ele vai à rua, ele acaba tendo contato também com áreas que às vezes podem estar infestadas desses parasitas, né? A gente tem sempre que pensar também na questão do combate dessa população de parasitas que naquele momento está na forma de vida livre, para tentar reduzir um pouco a população total, né? Tanto a que está nos animais quanto a que está no ambiente. Também é um medicamento que pode ser de aplicação tópica, né? Não existe nenhum inconveniente de às vezes fazer aplicações com cotonete, dentro da orelha, porque às vezes o carrapato está escondido ali, ou às vezes com um algodãozinho molhado ali na pele, numa lesão de pele que possa ter sido deixada por um parasita, ou às vezes por algum outro tipo de lesão de pele, em função da coceira, do prurido, né? Então é um medicamento que pode também ser usado puro, né? Como curativo em lesões de pele, tá? A frequência da utilização depende um pouco do que se quer. Então, se a gente quer manter um controle constante, uma vez que a reinfestação pode ser, sem dúvida, constante, eu faço um trabalho mais preventivo, buscando fazer isso aí em intervalos nunca menores do que um mês. Então, eu faço pulverizações no animal em intervalos de pelo menos um mês, tá? Quando eu estou trabalhando de forma curativa, aí eu posso trabalhar de forma tópica ou aumentar a frequência das pulverizações. É sempre um pouco mais complicado trabalhar com antiparasitários pulverizados, né? Comparados com, por exemplo, com o Actio, por exemplo, que pode ser dado em gotas. Mas a gente pode auxiliar o outro, né? E aumentar assim dessa forma a proteção, fora a vantagem de que o Ecton eu consigo usar no ambiente, né? Bom, as doses recomendadas são de 5 ml para cada litro de produto, no caso da cauda para pulverização, ou puro, quando o uso vai ser feito, vai ser o uso tópico, tá? Bom, quais são as vantagens? É um produto que não tem efeitos colaterais, não deixa resíduo no ambiente, não intoxica o animal, não sobrecarrega a função hepática na metabolização, não tem risco nenhum para a família, né? Então risco zero, o animal pode estar ali molhadinho do Ecton após uma pulverização. Se a criança quiser brincar com o cachorro, ela pode brincar, que ela não existe nenhum risco à saúde dela, em função de ser um produto totalmente natural e a homeopatia ser branda, sem efeitos colaterais e sem prejuízo para a saúde ou situações de intoxicação, né? E uma grande vantagem é que o uso dele no ambiente também ajuda a reequilibrar o equilíbrio, né, da cadeia alimentar, o equilíbrio ambiental. Por quê? Porque as larvas de carrapato, as larvas de moscas, todos os parasitas de uma forma geral, eles também têm os seus inimigos naturais. Mas quando a gente lança a mão de muito uso de inseticidas, a gente acaba quebrando um pouco com esse equilíbrio, porque o inseticida não é específico. Ele não vai matar só o parasita, ele acaba matando também um monte de inimigos naturais que podiam estar ali ajudando no equilíbrio do ambiente, né? E aqui nós temos um produto que pode ser usado no ambiente, que não interfere no equilíbrio ambiental e também não interfere na saúde do animal, né? É um produto que pode ser, o Ecton pode ser usado em várias sinergias, né? Então, junto com o Biliforte, né? Por exemplo, nos quadros de intoxicações, muitas vezes o animal, conforme a gente já falou, ele vai colocar para fora as toxinas através da pele e isso às vezes vai gerar
lesões momentâneas ali. Então o trabalho do Ecton para ajudar aí na recuperação, na cicatrização, né? O efeito de repelência, que é muito importante hoje no caso da leishmaniose, né? As dermatites atópicas, onde ele pode ser casado ali com áctio, onde ele pode ser casado também, às vezes com biliforte, né? Porque na leishmaniose também você tem um comprometimento hepático e de lesões na pele. E nas dermatites atópicas, né? Às vezes utilizando ele junto com o dermos, associados também ao áctio, porque todos os nossos antiparasitários, eles têm também algum efeito sobre lesões de pele, né? Então muitas vezes vocês vão ver a gente falar aí do casamento do dermos com o áctio, do dermos com o Ecton, tá? Porque eles têm uma sinergia interessante nesse aspecto. Evidentemente, com a sinergia com o áctio, quando a gente tem o problema parasitário, então de repente você tem ali, você consegue fazer a medicação pela via oral com áctio, mas você pode ter ali dentro do grupinho ali de cães da casa, um que às vezes sofre um pouco mais com os parasitas externos, né? Então aquele às vezes você reforça fazendo os banhos com Ecton, né? E também a possibilidade, conforme a gente já falou também, de fazer o tratamento nos animais com áctio em gotas e no ambiente com Ecton, né? Que seria uma possibilidade interessante também. E aqueles cães que às vezes vão apresentar problemas de pele, que são às vezes inclusive agravados pelos parasitas, mas que o problema, a lesão da pele, a origem dessa lesão, na verdade, é um problema emocional, né? Abandono, maus tratos, às vezes falta de atenção, né? Falta de tempo de estar ali com o seu pet, de tirar o pet um pouquinho de dentro de casa e sair para caminhar ou de brincar com ele, né? Então, às vezes, os animais ficam um pouco ressentidos e carentes nesse aspecto e acabam transformando isso em doenças de pele, né? E por último, uma sinergia interessante também, que seria do Ecton com o aliviato em situações, por exemplo, como queimaduras, né? Tanto por acidentes ali dentro da casa ou às vezes como a queimadura de coxins, né? Que hoje, com o aquecimento global, tem sido cada vez mais constante, né? Porque a gente quer sair para passear com o cão, e aí o asfalto está numa temperatura muito elevada, a gente às vezes acaba o animal ficando sentido, né? Com um pouco mais de sensibilidade por conta do calor do asfalto ali, tá? Então são sinergias interessantes, todas elas perfeitamente possíveis. Bom, então é isso. Obrigado pela atenção de vocês aí, espero que vocês tenham aproveitado bastante as informações, que isso possa se converter em bons argumentos de venda, que vocês possam ter sucesso na indicação do Ecton HB1000, que é o medicamento que estimula aí a reação do organismo e que age direto sobre os parasitas, mas também cobre bons sintomas da pele, né? Sintomas que às vezes são agravados com a presença dos parasitas. Ok? É isso aí. Um grande abraço, até uma próxima oportunidade.